E antes que o Cat Blanc pudesse fazer qualquer coisa, aquele homem pegou o braço dele e acabou jogando no chão. E o Cat Blanc, com raiva, acabou gerando uma esfera de energia branca que atirou naquele homem. Só que ele simplesmente bateu com a mão que desviou e acertou um prédio que acabou explodindo. E ele ficou surpreso com isso, até que aquele homem deu um salto para cima e acabou acertando ele com um soco tão forte que acabou criando uma cratera no chão. E o Cat Blanc acabou desmaiando. De repente ele acabou atirando uma energia escura nele, que fez com que ele voltasse ao normal. Daí ele tirou uma cápsula brilhante do bolso, que acabou quebrando, e daí tudo se restaurou. Daí, nesse momento, a polícia estava surpresa com tudo isso. Daí chegaram perto, daí aquele homem disse que não era para matarem ele, era só para prendê-lo. Daí os policiais falaram que ele era uma ameaça para a sociedade, só que ele disse que ele não é mais, já que ele não tem mais poderes. Daí aquele homem acabou sumindo de lá. E no dia seguinte, os noticiários explodiram com essas notícias, e daí falaram que o Cat Blanc acabou sendo preso, e ele já não mostrava nenhum sinal mais de nenhum poder, de nenhuma ação perigosa. E aí disseram os policiais, as testemunhas que estavam lá, de um homem misterioso que apareceu, que conseguiu derrotar ele, mas que não fazia ideia de quem era. E daí entraram em contato com os Estados Unidos, falando que o que fizeram foi ilegal, que um homem apareceu lá usando poderes para deter o Cat Blanc, sendo que era ilegal no Brasil. Só que aí falaram que aquele homem provavelmente já estava lá há pouco tempo, então ele não sabia dessa lei. Daí falaram também para descrever como ele era. E depois que eles descreveram o homem detalhe por detalhe, segundo o que as testemunhas disseram, eles responderam que aquele homem provavelmente era o Robert, também conhecido como um emissário da destruição, e que ele tinha acabado de chegar na Terra, e que ele estava andando por aí, que ele acaba destruindo as coisas que podem causar mais estrago. E aí eles perguntaram o que eles queriam dizer com isso. Então eles explicaram que o Robert ele tem o poder de saber o que pode causar maior destruição. Então provavelmente ele sabia que se não detesse o Cat Blanc poderia haver um caos ainda maior. Então ele foi lá mesmo e acabou fazendo o que fez. E depois de receber essas notícias dos Estados Unidos, o pessoal se sentou na Câmara e começou a discutir a respeito sobre essa lei de proibir super-heróis no Brasil, já que eles estavam ouvindo notícia de que estava começando a ter bandidos aparecendo com superpoderes por lá. Daí eles pensaram bem e viram que se deixasse essa lei predominar, as pessoas de bem iriam acabar sofrendo por causa disso, já que eles proibiam super-heróis, mas super-criminosos estavam começando a agir com grande ousadia. Então eles pensaram bem, discutiram a respeito disso e resolveram revogar a lei que proibia os super-heróis agir no Brasil. E Marcos, ao ver essa notícia no jornal, ficou tão feliz e correu para falar com o Jonas. E ao chegar lá com o Jonas, ele viu o Jonas conversando lá com o Bala. E daí, quando ele chegou lá na conversa, eles disseram que alguém havia chegado lá, mas que não era para ele cumprimentá-lo tão alegremente, já que ele era um cara de poucos amigos. Daí, quando ele se virou, viu o Robert, que havia sido noticiado, que derrotou Cat Blanc. E daí ele só se apresentou como sendo o Marcos o Colossal. Ele só disse que era Robert, o emissário da destruição. E depois foi para um canto se sentar quieto. E daí o Marcos perguntou pro Jonas por que ele estava assim, ele não é um super-herói. Daí o Jonas respondeu que ele é um super-herói, como eles descrevem aqui na Terra, só que ele é o herói da destruição, ele não é muito sociável e também não gosta muito de conversar com as pessoas. Ele é mais isolado e quieto. Tá bom, Jonas, mas por que é que ele tem o nome de emissário da destruição? Bem, porque quando ele recebeu os poderes dele, dos universais, destruição, conhecimento e espaço, o principal poder dele foi o de destruição. Ele sai por aí destruindo as coisas de acordo com o que o destruição fala para ele destruir. É por isso que ele tem esse nome. Tá bom então. Ah, mas você viu o noticiário? Eles revogaram a lei que proibia a gente agir por aqui como heróis? Sim, Marcos. E bem na hora, porque a gente tem um problemão. Ah, e qual é? Se lembra do Androx que deu poderes do Cat Blanc? Sim, eu me lembro. Pois é. Ele criou outros supervilões, como chamam por aqui. E tem muita gente agora falando e relatando sobre pessoas com superpoderes efetuando assalto, roubando casas de luxo. Até mesmo as coisas estão sumindo do locais num piscar de olhos. O Androx provavelmente acabou dando superpoderes para criminosos. Eita, e agora? Bem, nós vamos ter que caçar todos esses superpoderosos e retirar os poderes deles.
Pera aí, retirar? Ah, a gente pode fazer isso? Sim, a gente pode desenvolver o poder da impotência, que a gente retira os poderes deles. Agora vamos, nós temos que procurar o Androx e tirar ele da Terra e deter esses supercriminosos para a polícia. E daí o Robert se levantou do seu canto lá e disse que já estava com eles para essa missão. E daí eles saíram pela cidade e conseguiram encontrar uns homens que estavam num prédio abandonado, que estava em disputa com a polícia. E eles falaram que se eles não recuassem com os carros e as viaturas, eles iriam acabar atirando neles. Daí nessa hora apareceu um criminoso que apontou uma arma muito diferente de tudo que eles tinham visto. E atirou um foguete que explodiu um carro inteiro e continuou atirando. Daí ele disse que era o último aviso. Se eles não se afastassem, ele iria acabar acabando com todo mundo. E o Jonas com bala e o Marcos estavam lá olhando isso e o Robert acabou se aproximando e tocou no prédio e ele começou a balançar e a quebrar alguns pedaços. E daí ele gritou para aqueles homens se renderem, senão ele iria botar o prédio abaixo com eles dentro. Daí eles ficaram meio surpresos com a atitude dele. Ele falou: que tipo de herói é você que quer acabar com as pessoas? O herói da destruição, agora saiam daí, senão eu vou botar o prédio abaixo com vocês. E eles ficaram rindo, duvidando o que ele poderia fazer, e ele literalmente deu um soco no prédio, e o prédio todo começou a rachar e desmontar tudinho, e ele acabou caindo e no mesmo instante virando pó. E eles tudinho acabaram se levantando de lá, surpresos com o que aconteceu. E aquele homem que estava com aquela arma pesada acabou transformando ela em uma metralhadora giratória, e começou a atirar, só que o Robert acabou aparecendo, acertou a arma que acabou quebrando no meio. E aquele homem gerou um revólver que acabou atirando nele, só que as balas não penetraram na pele dele. E o Robert acabou com um golpe preciso, derrubando ele no chão. E acabou atirando com uma esfera de escuridão nele, que acabou retirando os poderes do homem. E daí os policiais prenderam todos eles. E daí perguntaram a respeito do prédio que virou pó. E daí o Marcos acabou aparecendo lá como denunciador. E simplesmente fez o prédio retornar ao seu estado original. Daí a polícia agradeceu por eles terem ajudado. Aquele homem tá causando muito problema por lá para a polícia, que estava atirando em todo mundo. Já muitos policiais morreram por causa dele. Mas agora ele já iria para trás das grades. E eles resolveram se separar para procurar esses criminosos e o Androx. E o Robert acabou encontrando os criminosos que estavam saqueando um banco. Só que ele apareceu lá, acabou atingindo um criminoso com um soco, que acabou desmaiando. E os outros foram para cima deles com bastante força, só que aí ele acabou derrubando todos eles e acabou retirando os poderes deles também. Daí ele viu mais outros criminosos em outro canto que estavam querendo fazer umas pessoas de refém no local. Estavam roubando, só que aí ele acabou derrubando todos eles com uma precisão de luta muito boa, já que ele podia se teletransportar também e acertar eles bem rápido. E acabou indo e chegando num prédio onde eles estavam mantendo também as pessoas de refém, já que a polícia tinha cercado. E daí ele simplesmente deu um soco no prédio que começou a quebrar umas partes e ameaçou, se não saísse de lá ele iria fazer eles saírem à força. E eles com medo resolveram se render. Só que no momento um puxou uma granada e jogou, só que o Robert pegou a granada e jogou para cima. E ela explodiu no ar. Daí ele acabaram sendo preso. E o Robert acabou chegando no local onde tinha os criminosos que atiravam bolas de fogo com as mãos. Só que aí ele simplesmente desviava as bolas e acabou atingindo eles com aquela mesma esfera escura que acabou tirando os poderes deles. E o denunciador chegou por lá, imobilizou eles e denunciou para a polícia o local que eles estavam. E o Robert acabou chegando com o denunciador no local onde ele sabia que tinha muitos criminosos escondidos. Ele simplesmente quebrou a porta e disse que todos eles iriam para a prisão. E logo começaram a atirar neles, só que nenhuma bala fazia efeito. Então ele simplesmente fez a casa desabar e eles tudinho correram de dentro. E aí chegou um que podia atirar raios com a mão, que ameaçou eles que se eles não se rendessem, ele iria acabar matando eles. Só que ele simplesmente sumiu de lá, acabou dando um soco que ele desmaiou. Então o Robert acabou tirando aquela esfera escura de novo e acabou tirando os poderes dele. Daí disse que se alguém mais ousasse correr, ele iria acabar fazendo alguma coisa com eles. Ninguém ousou sair de lá. O denunciador denunciou para a polícia a localização deles. Daí eles se reuniram depois de bastante tempo e terem feito muita coisa. E disseram que haviam encontrado muitos criminosos com superpoderes, mas nenhum sinal do Androx. E daí eles disseram que teriam que começar uma busca em massa porque o Androx já podia estar em qualquer lugar.